Fala, galera, como vocês estão? Hoje é dia de mergulhar nos bastidores do Corinthians, porque a semana está carregada de novidades e muita expectativa para o clássico contra o Flamengo. A preparação do Timão tem sido cercada de atenção, principalmente por causa de um nome que a torcida não vê a hora de ver em campo, Memphis Depay. O atacante ainda é dúvida para o jogo de domingo na Neoquímica Arena, e essa indefinição vem tomando conta das conversas entre os torcedores, que querem entender se ele estará disponível ou não para reforçar a equipe. O que acontece é que Memphis continua em recuperação de um edema na parte posterior da coxa direita, problema que o tirou de combate ainda no primeiro tempo da partida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, no início de setembro. Desde então, o jogador vem passando por um processo intenso de recuperação, sempre acompanhado de perto pelo departamento médico do clube. O tratamento inclui sessões de fisioterapia, exercícios leves de transição, banhos de gelo e todos aqueles cuidados que visam garantir não apenas o retorno imediato, mas também a segurança para que ele não sofra uma recaída. Afinal, o Corinthians entende que forçar um jogador desse nível pode ser prejudicial tanto para ele quanto para o planejamento da temporada. Até agora, o atacante não realizou atividades coletivas com o restante do elenco, o que naturalmente deixa a torcida preocupada. Estamos chegando perto do jogo contra o Flamengo, e mesmo com ainda alguns dias de treino pela frente, parece improvável que ele tenha condições de começar entre os titulares. Existe até a possibilidade dele ser relacionado e figurar no banco de reservas, entrando ao longo da partida, mas a tendência é que o clube mantenha a postura cautelosa que já vem adotando. O raciocínio interno é simples: um duelo contra o Flamengo, por mais importante que seja dentro do Brasileirão, não pode custar a integridade física de um dos principais nomes do elenco. E não dá para negar que a expectativa em torno do Memphis é enorme. Desde a sua chegada, a torcida criou uma expectativa gigante, afinal, não é todo dia que um jogador desse porte veste a camisa do Timão. Mas, por enquanto, o Corinthians prefere priorizar a saúde do atleta e apostar na força do grupo para encarar esse clássico. E dentro desse grupo, algumas peças ganham destaque. Yuri Alberto, por exemplo, estará à disposição e deve assumir o protagonismo no ataque. Além dele, Hugo retorna de suspensão, o que garante mais uma opção importante para o treinador montar a equipe. Esse cenário coloca o Corinthians diante de um desafio interessante: equilibrar a ansiedade da torcida por ver o Memphis em campo com a responsabilidade de cuidar bem de um jogador que pode ser decisivo no futuro. A diretoria e a comissão técnica sabem que a temporada é longa e que os pontos conquistados contra o Flamengo são valiosos, mas não determinantes. O campeonato ainda tem muito caminho pela frente, e arriscar uma lesão mais séria em um dos principais jogadores seria um erro que poderia custar caro. Enquanto isso, fora das quatro linhas, o clima para o jogo de domingo já é de expectativa máxima. E não é apenas pela grandeza do confronto, mas também por outros ingredientes que tornam essa partida ainda mais especial. Um deles é a estreia do novo terceiro uniforme. A camisa é preta com detalhes em laranja e já chamou a atenção da torcida desde que foi divulgada. Muita gente até achou que a escolha das cores poderia ter sido uma referência à seleção da Holanda, país de Memphis Depay, mas a verdade é outra. A inspiração veio da linha Total 90 da Nike, que marcou os anos 90 e ficou eternizada por modelos ousados e modernos, usados por diversos clubes de renome internacional. A ideia da marca foi resgatar aquele estilo marcante, trazendo uma releitura que mistura nostalgia e inovação. O resultado foi uma camisa que agradou bastante os torcedores, principalmente por sua estética diferenciada. A expectativa é que o Timão entre em campo já com esse uniforme diante do Flamengo, e isso por si só já cria um clima diferente para a partida. Sempre que o clube estreia uma nova camisa, a torcida fica empolgada, e dessa vez não será diferente. O preto e o laranja prometem dar um visual impactante dentro da Neoquímica Arena. Mas não é só isso. Antes da bola rolar, o clube também vai prestar uma homenagem a Renato Augusto, um dos jogadores mais respeitados e admirados que passaram pelo Corinthians nos últimos anos. Renato, que iniciou sua trajetória no futsal do Fluminense e depois se profissionalizou no Flamengo, marcou época no Timão com atuações de altíssimo nível, sempre honrando a camisa e conquistando o carinho da torcida.
Infelizmente, as lesões acabaram atrapalhando parte da sua carreira, mas ninguém questiona a classe e o talento que ele levou para dentro de campo. Por isso, nada mais justo do que receber uma homenagem justamente em um jogo entre Corinthians e Flamengo, duas camisas que fizeram parte da sua história. A torcida corintiana, que sempre demonstrou gratidão ao Meia, terá a chance de aplaudi-lo mais uma vez, agora em um momento especial de reconhecimento. E é claro que isso também aquece ainda mais o ambiente para o clássico, porque envolve emoção, memória e respeito a um atleta que fez história. É esse tipo de gesto que reforça a conexão entre o clube, seus jogadores e os torcedores. Enquanto tudo isso acontece, o time se concentra no desafio dentro de campo. O Flamengo chega forte, como sempre, e a expectativa é de um jogo pegado, de alto nível, que pode mexer bastante com a tabela. O Corinthians atualmente ocupa a 10ª colocação, empatado em pontos com o Grêmio, que tropeçou em jogo atrasado contra o Botafogo. Essa combinação de resultados manteve o Timão na frente do rival gaúcho, mas também acendeu o alerta sobre a proximidade de outras equipes, como o Vasco, que venceu o Bahia e encostou na pontuação. A briga na parte intermediária da tabela está muito acirrada, e qualquer deslize pode custar posições importantes. Por isso, o clássico contra o Flamengo ganha ainda mais relevância. Além de ser um duelo tradicional, cheio de rivalidade, pode influenciar diretamente no posicionamento do Corinthians no campeonato. E mesmo sem Memphis desde o início, a equipe precisa se impor, contar com o apoio da torcida e aproveitar o fator casa para buscar um resultado positivo. A Neoquímica Arena deve estar lotada, e sabemos bem como esse ambiente pode fazer a diferença em jogos grandes. A torcida, claro, fica naquela expectativa de última hora. Será que Memphis vai aparecer de surpresa na lista de relacionados? Será que ele vai estar no banco para entrar no segundo tempo? Ou o clube vai optar por segurá-lo totalmente e dar mais tempo para que ele se recupere sem pressa? Essas respostas devem surgir ao longo dos próximos dias, conforme os treinos avancem. Até agora, a informação é de que ele segue em trabalho interno, sem contato direto com o restante do elenco, e isso pesa bastante na avaliação. O fato é que o Corinthians precisa encontrar o equilíbrio entre cautela e competitividade. Memphis Depay é um jogador diferenciado, capaz de mudar o rumo de uma partida, mas sua presença só fará sentido se for segura. Do contrário, é melhor contar com ele no momento certo, em plenas condições, do que arriscar e perder por ainda mais tempo. Se dentro de campo o foco é todo na preparação para o jogo contra o Flamengo, fora dele os bastidores do Corinthians estão fervendo e chamando tanta atenção quanto a bola rolando. O motivo é a polêmica reunião envolvendo o presidente Osmar Stabile, dirigentes da Caixa Econômica e a inesperada presença de Andrés Sanches, ex-mandatário do clube. Esse episódio gerou muita repercussão porque pegou a todos de surpresa, inclusive o próprio Stabile, que alegou não ter convidado Andrés para participar do encontro. A reunião tinha como objetivo discutir a renegociação da dívida da Neoquímica Arena, um tema delicado e que exige bastante habilidade para ser tratado. O Corinthians tenta reduzir os juros anuais, que pesam bastante no orçamento, já que a dívida gira em torno de 750 milhões de reais. Por si só, essa conversa já seria suficiente para mobilizar a atenção, mas o que realmente incendiou os bastidores foi o fato de Andrés estar presente, mesmo não ocupando nenhum cargo executivo no clube atualmente. Segundo o que se sabe até agora, Osmar Stabile marcou a reunião normalmente, sem saber que Andrés também estaria por lá. Ao chegar, ele teria encontrado o ex-presidente já sentado à mesa, o que gerou enorme desconforto. O detalhe é que Andrés faz parte do Conselho de Orientação do clube, mas não integra a atual gestão. O Ministério Público já havia sugerido sua retirada do Conselho, justamente por entender que seu envolvimento poderia gerar conflitos, mas a decisão ainda depende de medidas internas que o próprio Corinthians não conseguiu executar. Isso significa que, na prática, Andrés segue tendo espaço para circular e influenciar. Para os torcedores, a cena foi no mínimo estranha. Como alguém que não faz parte da administração pode participar de uma reunião desse porte, tratando de um assunto tão sério quanto a dívida do estádio? Essa foi a pergunta que tomou conta das conversas nas arquibancadas, nas redes sociais e até dentro do Parque São Jorge. A indignação aumentou ainda mais quando a Gaviões da Fiel decidiu cobrar explicações.
A principal organizada do clube se dirigiu ao clube para se encontrar com Osmar Stabile, mas acabou sendo recebida apenas pela sua secretaria, já que ele não estava no local naquele momento. Ainda assim, foi marcada uma nova reunião para o dia seguinte, em que a organizada espera ouvir diretamente do presidente o que realmente aconteceu. O clima é de cobrança porque, para a torcida, não faz sentido alguém de fora da gestão ter voz em negociações de tamanha importância. A dívida da Neoquímica Arena é um fardo pesado para o Corinthians e qualquer passo em falso pode comprometer o futuro financeiro do clube. Se já é complicado renegociar com a Caixa dentro de um cenário formal, imagina com a sombra de ex-dirigentes que deixaram sua marca tanto positiva quanto negativa. Osmar Stabile, por sua vez, tenta se defender. Ele afirma que não convidou Andrés, que não sabia da presença dele e que ficou surpreso quando chegou à reunião e o encontrou por lá. Em tom de chateação, garantiu que o ex-presidente não participou das discussões e que sua presença teria sido fruto de um convite da própria Caixa. Essa versão, no entanto, não convenceu a todos. Pessoas próximas a Andrés afirmaram que ele não vai a lugar nenhum sem ser convidado, o que deixou no ar uma dúvida ainda maior. Afinal, quem chamou o ex-presidente? Teria sido mesmo a Caixa? Ou houve algum tipo de acerto prévio? Esse impasse aumentou a pressão sobre Stabile, que já vinha sendo cobrado por resultados dentro e fora de campo. Muitos enxergam a situação como um sinal de fragilidade política, já que o presidente não conseguiu controlar sequer quem estava presente em uma reunião crucial. Para uma torcida que exige transparência, essa falta de clareza soa como descuido. Não é à toa que o episódio ganhou proporções tão grandes. O detalhe é que essa não é a primeira vez que Andrés aparece de forma polêmica nos bastidores. Ele esteve envolvido na construção da arena, na negociação dos naming rights e em diferentes momentos sempre teve papel de destaque em decisões estruturais do clube. Para alguns, sua experiência justificaria algum tipo de consultoria informal. Mas para a maioria, especialmente dentro da Gaviões, sua presença em uma negociação desse nível é inaceitável, já que ele mesmo fez parte dos processos que resultaram na dívida que hoje o clube tenta renegociar. O episódio mexe com a confiança da torcida porque o Corinthians vive um momento em que precisa mostrar firmeza. O time luta por estabilidade no Brasileirão, o elenco precisa de tranquilidade para trabalhar e qualquer instabilidade política respinga diretamente no ambiente esportivo. A presença de Andrés em um encontro desse tamanho soa como uma interferência que pode desviar o foco. Ao mesmo tempo, a discussão escancara um problema antigo: a dificuldade do Corinthians em se desligar de velhos hábitos e velhos personagens. É como se figuras do passado sempre encontrassem um jeito de voltar a ter influência, mesmo quando oficialmente já não fazem parte da gestão. E isso gera desgaste, porque impede que novas lideranças assumam totalmente as rédeas. O Ministério Público já havia apontado a necessidade de afastar alguns nomes do Conselho de Orientação, justamente para evitar esse tipo de situação. Mas como a decisão depende do próprio clube, a medida ainda não foi tomada. O resultado é que figuras como Andrés continuam tendo espaço para aparecer, e esse episódio com a Caixa foi a prova disso. Agora a torcida espera respostas. A reunião marcada entre Gaviões e Stabile promete ser um momento decisivo para esclarecer se houve realmente descuido, se foi um convite externo ou se existe algo mais por trás. De qualquer forma, o desgaste já está instalado. A imagem do presidente foi abalada, e a pressão por transparência e mudanças aumentou. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mercado da bola nunca deixa de surpreender, e parece que os torcedores do Corinthians têm motivos para soltar um ufa de alívio, e ao mesmo tempo deixar os rivais de cabelo em pé. Nos bastidores, corre forte a informação de que o Timão teria dado um verdadeiro chapéu no Flamengo e acertado a contratação de ninguém menos que Pedro, o atacante que vem brilhando com a camisa rubro-negra. Fontes próximas ao clube paulista garantem que o negócio, ainda não oficializado, está praticamente fechado e promete movimentar o cenário do futebol brasileiro de maneira inesperada. Segundo esses rumores, a diretoria corintiana fez uma proposta estratégica, combinando valores que teriam convencido o jogador e seu staff a trocar o Rio de Janeiro pelo Parque São Jorge. O que chama atenção é que o Flamengo, segundo a mesma fonte, acreditava ter prioridade na renovação e contava com Pedro para a próxima temporada.
A movimentação do Corinthians, porém, pegou todos de surpresa, um verdadeiro chapéu na concorrência, mostrando que o clube paulista não está para brincadeira e quer reforços de peso para conquistar títulos. O impacto de uma possível chegada de Pedro ao Corinthians vai além do campo. Torcedores nas redes sociais já começam a especular como seria ver o craque dividindo o ataque com os principais nomes do time, enquanto comentaristas e jornalistas esportivos discutem se a diretoria conseguiu um dos golpes mais audaciosos dos últimos anos no mercado nacional. Há quem diga que o atacante, conhecido por sua força física, faro de gol e capacidade de decidir partidas, pode ser a peça que faltava para o Timão retomar o protagonismo no Campeonato Brasileiro e até mirar competições internacionais. Apesar de ainda não haver comunicado oficial de nenhum dos clubes, a expectativa é que a confirmação seja anunciada nas próximas semanas, dando início a uma nova era de especulações e comparações. Como o Pedro vai se adaptar ao estilo corintiano? Quais serão as mudanças táticas com sua presença? E, principalmente, como o Flamengo vai reagir a ter visto seu craque escapar para a concorrência? Enquanto essas perguntas pairam no ar, o burburinho só cresce, e o que antes parecia impossível, ver Pedro com a camisa do rival, agora parece uma realidade cada vez mais próxima de se concretizar. O mercado da bola, mais uma vez, prova que nunca dorme, e que o inesperado está sempre à espreita. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!